Graça e paz. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, família. Esse é meu primeiro vídeo para revelar algumas coisas que Deus tem me mostrado e eu quero compartilhar com a minha família, com os meus conhecidos, os agregados. Eu quero dizer para vocês que tem coisas grandes para revelar, coisas que vocês vão ficar até estarrecidos. É muito sério isso que eu tenho para passar para vocês. Como vocês conhecem, eu sou pastor Genísio da obra missionária. Irmão Genísio, conhecido em muitas igrejas. As pessoas já sabem, já me conhecem, sabem o meu testemunho de vida como pastor, como pai, como esposo. E Deus me separou há mais de 5 anos num projeto. Um projeto que surgiu no meu coração há mais de 20 anos atrás. Que era o projeto da Fumproarte, Fundação Projeto e Arte, a qual eu fiz uma maquete de 4 folhas de isopor, enorme, muito bonito, que já era para fazer uma comunidade do povo de Deus, guardar a juventude, oficinas para gerar emprego. E era um projeto bem simples. Eu lembro que uma vez chegou um irmão vendendo produto de rua e ele viu aquela maquete na sala da minha casa. Na verdade era a casa da minha sogra, onde eu morava. E ele disse: vai ser aprovado. E os anos foram se passando, muita coisa aconteceu. Eu passei a ajudar alguns pastores. Foi um dos pastores que promoveram a primeira marcha profética lá no Marco Freire, em Sergipe, junto com os demais de outras igrejas. E assim tem sido minha vida. Mas há 5 anos atrás, mais ou menos, Deus me separou de tudo, me tirou de todas as atividades e começou a trabalhar uma outra coisa, um outro projeto. Um projeto que hoje eu descobri que é prosperar o povo de Deus. Aquilo que era pequeno passou a ser enorme. Mas tinha algo mais especial ainda que eu não sabia. Era o alinhamento da igreja. Eu posso dizer para vocês que é bem contraditório aquilo que eu vou falar para vocês na realidade que vocês vivem. Mas pode ter certeza, Deus já sabia de tudo isso. Tudo isso já foi revelado por Deus. Ezequiel 16 revela a situação da nossa igreja desde o nascimento. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês, eu quero dar um testemunho de como isso aconteceu até que eu chegasse a essa conclusão. Como eu disse para vocês, Deus me separou há quase 5 anos. Eu tenho orado onde eu trabalho. Eu trabalho num complexo penitenciário e todo dia de manhã, todo plantão de manhã, todo plantão, no encerramento eu faço oração de meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1h30. E Deus vem me mostrando muita coisa. Um certo dia, já no período da tarde, eu tive uma visão. Eu orando, andando, andando, indo e voltando, eu tive uma visão. E a visão é que eu estava num grande palco.
tinha uma quantidade de pessoas, de irmãos, considerável. E havia embaixo do palco, assim na frente, enfileirados, uma fileira de pastores para receber oração. Isso aí porque dentro desse projeto de prosperar o povo de Deus, existe o alinhamento da igreja. Então acredito que aqueles pastores já estavam ali porque fazia parte desse alinhamento. E eu disse para aquele povo de Deus lá, aquela multidão, que iria fazer 2 orações para abençoar a vida deles. A primeira seria de libertação, porque nós sabemos que muitos demônios eles saem e as pessoas, quando eles saem, as pessoas ficam curadas. Assim aconteceu lá na época de Jesus. Jesus curou um homem mudo, expulsando um demônio. Quando o demônio saiu, ele passou a falar. Dessa lição também tem outra coisa lá na frente, eu quero dizer para vocês, que eu vou explicar mais na frente essa questão, ainda dessa libertação. Tem algo mais que Deus ensinou ali, sobre o reino dividido. Mas continuando aqui o sonho, eu não tinha obreiro suficiente para atender aquele povo, aquela demanda. E eu ia fazer uma oração de libertação. Eu já sabia que iria manifestar muitos demônios ali naquele local. Então me preocupei com isso. Mas quando eu olhei para frente, eu vi atrás de algumas pessoas uma luz, um facho de luz branco. E ali eu percebi que eram anjos. E eu pedi que as pessoas abrissem um corredor. E foram se abrindo o corredor, fez um corredor para que as pessoas viessem. E eu vi que no corredor tinha uns pontinhos também brancos, brilhantes, uns fachos de luz. Então fiz a oração. E veio algumas pessoas manifestadas, veio muitas pessoas no caso, mas eu não prestei atenção em muitas, só uma me chamou a atenção, porque as pessoas vieram aos olhos dos que estavam ali sozinhos, mas eu vi a luz, o facho de luz vir atrás deles, conduzindo aquelas pessoas manifestadas. E quando eu me distraí, olhei, tinha um deitado no chão, parecendo assim, morto ou dormindo. Então eu percebi que tinha uma mão que falava comigo. E eu acredito que era Jesus, na verdade eu tenho certeza. E eu perguntei, este homem, o que aconteceu com ele? E aquela voz falou comigo, gesticulando, disse, ele é curandeiro. Ele está sendo sugado pelos demônios, pelas entidades. Sugado. Daí eu olhei para frente, vi um vulto preto. A luz branca eram os anjos e o vulto preto eram os demônios. E o vulto preto vinha trazendo, quase que arrastando pela mão, 2 mulheres. Uma maior, bem mais alta, e outra bem baixinha. E fui olhando, veio chegando próximo, eu percebi que eram 2 cantoras famosas, bem famosas. E depois dela vinha umas fileiras de mulheres, umas 4 ou 5 fileiras de mulheres, e uns pontos escuros atrás, fazendo um cordão para que elas não voltassem. E elas vieram. E eu me distraí um pouco quando olhei,
O vulto preto estava orquestrando e elas estavam cantando. Não parou por aí não. De repente olhei, vi um homem sendo arrastado. Quando eu falo arrastado, eu digo que não estava dentro, estava por fora, conduzindo, trazendo. E vi um homem, de estatura também média, quase que baixo, e de cabelos grisalhos, mais ou menos da minha idade. Ele veio arrastado para aquele vulto preto. Quando chegou próximo, eu perguntei novamente com quem estava conversando comigo, que eu só via a mão gesticulando. E eu perguntei: e esse homem? Aí a voz falou comigo: ele é pastor. Em seguida ele disse: ele perdeu seu posicionamento. Eu, admirado, olhando para aquele pastor, em seguida apareceu uma foto. E uma foto tinha uma mulher debruçada no púlpito, no altar, debruçada no púlpito, e atrás dela tinha uma fileira de mulheres, tudo mulheres de Deus, ou seja, mulheres caracterizadas com roupas de crente, de evangélico, estavam lá. Quando eu descuidei, a mão estava lá, pingando uma gotinha na boca daquele pastor. E eu perguntei: para que isso? Ele disse: para que ele volte a se posicionar. Eu quero dizer para vocês que ali começou a desvendar as coisas que eu vou passar para vocês. Lógico, quem me conhece já sabe que eu venho pegando no pé, eu venho cobrando a questão do posicionamento. Eu quero dizer para vocês que a água que corre no mundo não é a água que jorra do trono de Deus. E a igreja está bebendo a água que jorra do mundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, deixa bem claro. Antes do apóstolo Paulo entrar no usos e costumes, esse 3 entra ali para definir algo. Está escrito assim, que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem, a cabeça da mulher. Eu não quero dizer que o homem tem que mandar em mulher. Mas o mundo espiritual criado por Deus é assim. Se não fosse, o próprio Deus não estaria fazendo um tratamento naquele pastor e mostrando onde é que estava o problema. Ah, pastor, essa que é a verdade. Você quer compromisso com Deus? Começa a olhar essas coisas com outros olhos. Daí então, um certo dia em casa, me deu a curiosidade de pesquisar sobre as duas cantoras famosas. Eu não vou dizer o nome para evitar problema, mas eu pesquisei sobre uma menor. A mais baixinha. Assim, não achei nada na questão de imoralidade, graças a Deus. Mas eu percebi que atrás dela vinha uma gravadora. Uma gravadora que é bancada por uma entidade. E eu fiquei imaginando para Deus, por que o inimigo, fiquei questionando a Deus, por que o inimigo, ele banca a obra de Deus. Eu vou procurar ser mais rápido, porque, para não se estender, porque eu gostaria mesmo de poder falar pessoalmente, reunir
a nossa família, porque a nossa família, para mim, foi escolhida para organizar, para ser a primícia desse alinhamento e da prosperidade do povo de Deus. Olha, Deus escolheu um homem que, posso dizer, o último dos pastores, posso dizer, não ter essa memória toda, mas a obra é de Deus, não é minha. E eu quero dizer para vocês que eu espero que esse vídeo incomode vocês. É para incomodar, porque se não incomodar não é de Deus, então tem que incomodar. Então eu perguntei para Deus por que o diabo, o inimigo, o vosso inimigo, banca a sua obra. É estranho isso, né? E comecei a orar nesse sentido. Isso eu descobri lá quase no final do ano passado. E foi indo. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Então comecei a pesquisar e descobri coisas maiores ainda, que era a origem da igreja protestante. Como surgiu a igreja? De que forma surgiu a igreja? E eu descobri coisas enormes, coisas que só Deus mesmo, com seu infinito amor, com a sua misericórdia, ter aproveitado tal situação. Então eu quero mostrar para vocês primeiro na palavra de Deus, para que você, irmão, irmã, pastor, família, principalmente a família, possam entender. Eu gosto de pregar andando para lá e para cá, mas eu quero ensinar. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel capítulo 16. Eu sei que muitos já ouviram pregações, inclusive a igreja de Deus se transformou numa contadora de história. Já não aguentam mais contar história, já colocar, né? Deixa eu chegar mais na frente que eu vou explicar para vocês. Então, abra sua Bíblia lá no Ezequiel 16, não vou ler todo ele, alguns pontos que são cruciais para que eu possa passar para vocês, mas tem um contexto, não é versículo isolado. Diz a palavra de Deus através do profeta Ezequiel: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz assim: diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem, o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Olha que interessante. Passando eu por junto de ti, passando Deus, né? Vi-te a revolver-te no teu sangue. O sangue era de quem? Dela mesma. Estava se envolvendo ou quase morrendo no seu sangue. E te disse: ainda que estás no teu sangue, ainda que a junção do amorreu com o Eteu é o sangue que está dentro de você, que envolve você,
eu quero, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Ou seja, Deus quis que vivesse. No caso aqui, ele está falando de Jerusalém. Eu fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegastes a grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estava nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, viste, eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha. Olha que interessante. Jerusalém não tinha raiz com Abraão. Eles se gabavam dizendo que eles eram descendentes de Abraão, mas não, com o povo cananeu conquistado lá por Josué. Mas com certeza, mesmo eles não tendo condições, raiz com o povo de Abraão, ou com Abraão, com o descendente de Abraão, Deus viu algo especial em Jerusalém. Eu acredito que eles se encantaram, a cidade se encantou com as histórias do Deus vivo, porque Deus veio atropelando tudo, veio derrubando tudo. A história era impressionante, né? E certamente eles se encantaram. Então Deus viu algo especial naquela cidade, mas ela não tinha raiz lá do início da história do Deus vivo. Então, lá no 9, então te lavei com águas e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Imagine, Deus ungiu com óleo. Ele diz, ele santificou, e o óleo também vem como unção. Te dei unção, né? Aí diz aqui no 14. Então, com certeza, né? Com Deus apoiando, tudo vai para frente. Amém? Aí então aquela cidade cresceu, ficou formosa, ficou conhecida, próspera, bonita, adornada, né? E lá no 14, do Ezequiel 16, no versículo 14, diz: correu a tua fama entre as nações, por causa da sua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Então, ela era formosa, tinha tudo para morrer, mas Deus viu algo especial nela. Vou explicar depois a situação da igreja. Estou falando aqui sobre Jerusalém, assim superficialmente, para que todos possam entender. Mas, lá no 15, ele diz: mas confiaste na sua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para serem dele. Lá no 17, tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro, da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com ela. Tomaste, lá no 18, tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes
o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava. Também puseste diante delas um aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Lá no 20 ele diz: demais tomaste a teus filhos, a tuas filhas, que me geraste, presta atenção nisso. Os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos e os entregastes a elas como oferta pelo fogo. Lá no 23 ele diz: depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, edificastes prostíbulo de culto e fizestes elevados altares por todas as praças. Tem traduções que dizem por todas as cidades. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanastes a tua formosura e abriste as pernas a todo o que passava e multiplicastes as tuas prostituição. Para dizer que Deus não tem coisa boa, depois que Deus tratou Jerusalém, depois que ela, como diz a expressão do mundo, baixou a bola dela, reconheceu o seu pecado e fez um concerto com Deus, aí Deus, Ezequiel 16, no versículo 60, diz: mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tais darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te ouvir, perdoando tudo quando fizeste, diz o Senhor. Por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoando tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Amém, pessoal? Olha o que acontece. Nós temos uma história que é semelhante com a igreja protestante. Se você... Agora eu vou entrar na questão da igreja protestante para mostrar que nós estamos da mesma forma, sem tirar nada, da mesma forma. Eu estou fazendo aqui uma explanação superficial. Sabe que hoje tudo que se fala se gera um processo, gera uma incomodação, né? Estou passando superficial. E quem é de Deus, preste atenção, quem é de Deus, quem realmente se preocupa com o que Deus pensa, quem se preocupa com o que Deus quer que se faça, esse vai enxergar. Eu sei que tem muita gente dedicada à igreja, as pessoas são curadas na igreja, algumas igrejas, quando ainda tem cura, né? Elas ficam agradecidas a Deus.
mas fecha os olhos para as coisas que a igreja faz de errado. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu estou dizendo para vocês porque eu conheço pessoas que, vou ser sincero, não vai herdar o reino do céu porque foi enganada numa dessas igrejas e ela é grata por isso e não tem quem mude essa história, só misericórdia. Então a gente tem que ter cuidado. A obra é de Deus, a obra não é do homem, a obra não é da igreja A, da igreja B, da igreja C, a obra é de Deus. Quando se deixa Deus fazer a obra, já que Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Agora vamos ao que interessa. Por que eu trouxe esse trecho, essa passagem de Jerusalém para a nossa realidade? Eu quero dizer para vocês que o nome que eu vou citar aqui, um dos poucos nomes que eu vou citar aqui, já em memória, não é para denegrir a imagem deles. Mesmo porque os fatos ocorridos foi lá em 1510, 1517, nessa faixa, 1510. Então, são coisas antigas, mas que é semelhante o que aconteceu com Jerusalém. Bem, vou dizer para vocês, idênticas. E Deus tratou da mesma forma. Mas da mesma forma que Deus tratou, também nós, os protestantes, se comportaram e se comportam hoje igual Jerusalém se comportou. E Deus, assim como Ele deu oportunidade para Jerusalém, também está dando oportunidade para a igreja protestante, que se diz dele, que se diz fazer parte da raiz de Abraão, ser herdeiro, co-herdeiro de Cristo, na herança dele. Não tiro a tua razão nem teu sonho. Você acredita. Se eu perguntar às pessoas 2 vezes, primeiro se eu perguntar, se Jesus vier hoje, você iria? A maioria das pessoas levantaria a mão. Mas se eu enfatizasse, eu estou falando uma coisa que eu já fiz. Se eu dissesse, se Jesus realmente viesse hoje, você iria? Quem ficaria em dúvida? Quem ficaria com medo? Aí, se um levantasse, a maioria ia levantar. E na verdade, estão até sinceros, são até sinceros. Então eu quero falar para vocês que a igreja, ela nasceu, a nossa igreja nasceu através de um homem que foi muito corajoso, que Deus usou, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge da igreja católica, a qual ele era também professor formado, era um jovem, e ele fazia tradução da palavra de Deus. E num dos trechos que ele estava pregando, dando aula em Romanos, ele percebeu muita coisa errada. Dali Deus abriu os olhos dele e ele criou 95 teses, 95 contradições. Mas a ideia dele, diz a história, que não era criar uma nova igreja, era reformular, era ajeitar a igreja que existia. Mas aí, a nossa base, o nosso herói, o pai da igreja, a salvação, a restauração da igreja foi Martinho Lutero. Primeiro,
depois teve Calvini, Anabatista, Anglicano, como é que é o nome? Vou pegar aqui porque a memória é bem complicada. Anglicano e outros. São várias histórias que tem aí. Inclusive, essa turminha aqui, eles combateram ferozmente outras ideologias que surgiram. Imagine, né? Cometeram coisas que a própria Igreja Católica cometeu. Mas é uma outra história, eu não estou aqui para levantar isso. Mas a verdade é que, como foi o nascimento da igreja através de Martinho Lutero, que foi o principal? Já existia uma profecia antiga, eu estudei e descobri que foi há 100 anos antes de Martinho Lutero, de uma pessoa que tinha um apelido de Pato. E ele foi processado, condenado pela Igreja Católica, morto em praça pública, queimado junto com seus papiros, seus papéis. E ele disse: vocês estão calando o pato, mas vem aí um que é o cisne e vocês não poderão calar. E esse cisne, diz a história, que foi Martinho Lutero. Então Martinho Lutero levantou as teses, arrumou meio mundo de problemas, sustentou, foi corajoso e, por fim, a Igreja Católica condenou ele. Condenou ele à morte. Ele tinha que se retratar. Eles davam muito crédito a Martinho Lutero, mas chegou um momento em que eles tinham que eliminar. Então eles condenaram à morte a Martinho Lutero. E Martinho Lutero foi sequestrado, diz a história, por uma pessoa, um regente da França, né, imperador, e ele foi levado para a França. Diz a história, depois foi para a Alemanha, porque ele era alemão, mas começaram a investir em Martinho Lutero. Então Martinho Lutero ele conseguiu proteção, ele conseguiu estrutura, ele começou-se a dar condição para ele, conseguiram pessoas inteligentes para estar junto com ele, foram formando pastores e se reuniam em tudo quanto é lugar, em oficinas, em templos, né? Eu esqueci o outro nome que dá. Então ele se uniu a um grupo de pessoas. Martinho Lutero, ele se uniu quase que na verdade por um acaso, que ele foi sequestrado e acabou sendo apoiado, né, e sustentado. Ou seja, o sangue que gerou isso é semelhante a Jerusalém. Martinho Lutero, ele veio de que igreja? Então essa igreja, se a gente for olhar bem, ela nunca nasceu diante de Deus. Porque eu não vou estar entrando em mérito, mas você que é crente, você que estuda a Bíblia, que você conhece, então você sabe disso. Então Martinho Lutero não tinha uma raiz de Abraão. Martinho Lutero, ele foi então o pai. O avô morreu. E a outra parte que entrou, que é uma fraternidade que apoiou, os jornais da época, eles falam bem disso, dessa união, né? Maçonaria protestante, né? Essa questão dessa fraternidade. Então, vocês pesquisem. Eu vou dar a dica, vai nos ex. Eis isso, eis aquilo que vocês vão saber. Realmente. Então, essa união, ela é semelhante à união lá de Jerusalém. Então tá lá. Martinho Lutero com a fraternidade.
surgiu a igreja protestante. Deus olhou para aquele nascimento e viu a semelhança com Jerusalém, que estava envolvida no sangue, um sangue que estava matando ela. Da mesma forma como ele viu Jerusalém, assim foi o nascimento da igreja protestante. Eu não estou brincando, estou falando muito sério. Você abra os olhos. Eu não estou querendo que você fique doido, que saia da igreja, fique igual um caranguejo de andada, viu? Nada disso. Eu estou querendo que você abra os olhos, comece a enxergar as coisas. E eu vou chegar lá. Eu estou mostrando lá no início. Então Deus tratou, Deus olhou para aquela união, mas olhou e disse: fique viva, não morra. Sabe o que é esse morrer? Esse morrer é nem nascer para Deus. Poderia estar rolando do mesmo jeito, mas não iria nascer para quem? Para Deus. Aí Deus olhou, quis que ficasse viva, então deu condição de continuar andando, mas na frente ele viu já formada, mas ele ainda viu em pecado. Por que em pecado? Porque contar a história da Bíblia, o diabo também conta. As pessoas ficam se gabando aí, se engrandecendo, porque decora a Bíblia de A a Z, mas contadores de história. Tem cada um contador de história, como a Bíblia fala, se possível for, enganaria até os escolhidos. Contadores de história. Naquele início, a empolgação do Evangelho, olha aí o que fez Deus a adotar a igreja protestante como sua. A igreja protestante não nasceu de Deus, não era de Deus, não tinha condição de ser de Deus, porque da onde veio Martinho Lutero? Da onde veio a mãe da fraternidade? Mas Deus viu algo especial. Ninguém me disse, mas eu vou dizer para você o que foi. Aquela igreja que estava surgindo, ela tinha algo especial, diferente que a outra igreja mais antiga do que ela. Não vou dizer o nome. Ela tinha acesso à palavra de Deus. Ela tinha acesso, Martinho Lutero fazia questão de traduzir a Bíblia, saiu traduzindo para alemão, para tudo que ele pudesse fazer, e os outros também que vieram depois começaram a traduzir a Bíblia. Então Deus viu o desejo de conhecer a sua história, a história de Deus. Por isso Deus adotou. Também Deus adotou Jerusalém por causa disso, que provavelmente eles se encantavam com a história do Deus vivo. Então Deus tratou, olhou mais para frente, a igreja estava pronta, já estava grande, mas ele olhou, ela viu a igreja nua ainda. Nua por quê? Porque não tinha essência de Deus, não tinha, era só contadora de história. Então Deus deu experiência, colocou unção, colocou poder, talvez sejam os avivamentos. Aí a igreja passou a ser dele. Então ele diz no texto: eu adotei como minha. Não era dele. Jerusalém não era de Deus. A igreja protestante também não era de Deus. Mas Deus adotou como sua. E colocou poder, colocou unção, colocou mel, colocou poder, colocou prosperidade. E a igreja foi indo, foi crescendo, se agigantou. Só que a igreja começou a se achar, começou a olhar, ver que tinha muitos seguidores, mais de 100 mil, começou a se agigantar no mundo, e ela começou a se favorecer, começou a aceitar as ajudas externas, começou a fazer coisas
que desagradavam a Deus. Começou a colocar para dentro dela qualquer pessoas que gerassem lucro, que gerassem dinheiro, não estavam preocupados em tomar conta das ovelhas de Deus. Tomar conta das ovelhas de Deus. Olha, então, assim como Jerusalém se desviou de Deus, é assim a igreja de hoje. Então não se respeita posicionamento, segue o fluxo do mundo. Olha a visão que eu disse para vocês do sonho. Você acha que Deus está gostando disso? Continue. Só que quando você morrer, as pessoas podem fazer passeata, pode falar bem de você, mas Deus sabe aonde você está errando e você também. Agora estão forçando a barra? Continue. Fazer igual aquele meme, continue. Siga em frente. Estou mostrando para vocês a realidade. Estou mostrando para minha família a realidade. Não importa quem está falando. Quem está falando aqui é ninguém. Mas a palavra que sai é do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então tá lá. A igreja hoje, ela não protege, não blinda, não guarda, ela só gera. Uma vez Deus falou para mim: ai daqueles que permitam que venham um mal sobre esses meus pequeninos. Eu quero dizer para vocês que aquela criança que hoje está na penitenciária, aquele jovem, que para mim é tudo menino, era uma criança que estava na igreja, que tem de crente preso, que tem de crente na fila para ser preso, que tem de filho de crente na prostituição, que tem de filho de crente que desceram a sepultura. Uma vez eu vi um testemunho rápido de uma mãe diante de um filho que foi morto a bala, a tiro, e ela dizia que era o terceiro filho dela que estava sendo levado, e ela ensinando o evangelho. Tem gente que acha bonito, tem gente que acha corajoso. Deus, eu não vou dizer revoltado, porque Deus não se revolta, mas eu fico revoltado de ver essas coisas. Porque a igreja não protege, ela quer ganhar mais ovelhas, ela joga o evangelho. O evangelho não é pregado, o evangelho é jogado. Serve mais para condenar do que para absolver, para salvar. Eu estou fazendo um paralelo da realidade da igreja hoje com Jerusalém, a qual Deus condenou. E por que vocês acham que não está condenando a igreja evangélica? Aí você vê o povo falar em línguas que não vai para lugar nenhum. Que línguas? Eu também falei aquelas línguas, mas vai para algum lugar? O texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que era estranho sim, mas quem estava lá ficava atônito, perplexo, porque ouvia as pessoas falar na língua original, na língua natal dele. Então, a palavra, a língua estranha que estava sendo pregada tinha endereço. Deus vai gastar unção à toa, unção à toa é pecado. Deus não peca. Eu vejo o povo caindo aí para cima e para baixo, em vez de ser curado é caído, fica caindo. Deus levanta. Então a gente gosta de meninice, entrou no oba-oba, se desviou de Deus, perderam o posicionamento. Se cada um ficar no seu lugar, a manifestação do poder de Deus acontece. As igrejas que têm mais cura são as igrejas mais envolvidas com as trevas. Me diga uma coisa dessa. Se eu tivesse que indicar alguém para uma igreja, eu ia mandar para uma igreja dessa, porque pelo menos ela cura. Aí tem pessoas que dizem que isso não é importante, importante é a salvação. É mesmo.
se Deus nem cura, se Deus não prospera, se a língua que você fala não tem endereço, é Deus que está te abençoando, aí você acha que ainda vai ser salvo ainda? Pessoal, vamos acordar, vamos voltar, vamos fazer uma aliança com Deus, vamos alinhar essa igreja. A igreja, cada um tem um caminho para chegar ao reino dos céus. Reino dividido. Jesus, quando curou aquele homem lá, que era mudo, que saiu o demônio, começou a falar, saiu gritando, dizendo: ele expulsa por Boizebu. Jesus disse, em outras palavras: espera aí, como é que eu vou expulsar por Boizebu? Como é que eu vou ser o próprio Boizebu? Pode um reino dividido se subsistir? É assim a igreja de hoje. A igreja de hoje é um reino dividido. Se você chegar no céu e encontrar alguém com um véu, você vai dizer: poxa, você veio, é? Ele vai dizer: ei, você veio, é? Pô, legal, pensei que você não era de Deus, Olha que estranho. Não é estranho isso? Presta atenção. Se não alinhar a igreja, que vai alinhar, né? Não sei se você vai estar dentro dela, desse alinhamento da igreja, para poder o arrebatamento chegar, acontecer. Tem gente que diz que não vai ter o avivamento. Bom, pelo que eu sei, pelo que está aqui, sendo preparado, vai ter sim. Mas deixa eu piorar a situação. Então o diabo, quando ele entra no meio, que a gente começa a fazer as coisas erradas, mentira, uma atrás da outra, mentem para você no dízimo, aí vem esse engano de línguas, e vem as curas que ninguém sabe quem é que cura, porque um cidadão que está na frente, que está sendo condecorado pelas trevas, aonde tem mais milagre, outros envolvidos mesmo, é de Deus. Mas aí Deus, para piorar a situação, Deus fala aqui que além de tudo, Jerusalém sacrificava os filhos gerados dele. Os filhos gerados deles. Depois vocês vão lá em Ezequiel 16, leia 100 vezes se precisar. Filhos gerados dele. Sabe quem ele está falando? Entregava de bandeja no altar para os demônios. É os filhos que nós geramos, os nossos filhos. Você chega na igreja, começa uma religião, que a religião, qualquer religião que não leve você a fazer loucura, vai te fazer bem. Só não vai te dar salvação, mas vai te fazer bem. Eu conheço pessoas de todo tipo, pessoas bacanas, boas, só não tem salvação. Então não se engane com isso. Mas você, quando está dentro de uma igreja que prega a palavra de Deus, seus filhos que é gerado lá, é Deus que te deu lá. Mas o seu filho está contigo até que idade? 5 anos. Depois ele tem que enfrentar uma escola, tem que enfrentar o mundo, ele começa a ficar inteligente, vai ver televisão ou não vai ver televisão. Não tem como, um celular, vai conversar com os outros. E ele vai ver que muita coisa que tem aí ele tem direito, mas a igreja diz que ele não tem. Que ele não tem. E o diabo trabalha, chega na escola, meu amigo, é um bombardeio. Eu já vi pastor que enchia a igreja ensinar Halloween para as crianças. Pastora, que enchiam a igreja, de repente até enche, ensinar Halloween para as crianças. Imagine, portal de demônios, culto aos mortos, pastores. E tá cheio assim. Seu filho vai para a escola, vai encontrar todo tipo de gente que eu não vou dizer para não estar arrumando problema, mas você sabe. Quando tiver pessoalmente pregando, eu vou dizer certinho, mas assim, eu espero que
que esse vídeo incomode vocês. Incomode quando você chegar na igreja, olhar e perceber Deus te incomodando, que vocês não durmam, como Ele me fez. Espero que vocês não durmam. Se vocês não dormirem, é de Deus. Porque toda vez que Deus levantava uma questão para alguém, para um rei, para uma pessoa, e ele não conseguia dormir enquanto não resolvesse, que minha família não fique bem até se voltar para essa vontade de Deus. Então o que nós geramos lá na igreja, os filhos que nós geramos de Deus, bem lá no Ezequiel está dizendo, nós oferecemos ao diabo. Mas como, pastor? Você não protege, a sua igreja não cria estratégia para proteger a sua família, a igreja não cria estratégia para o homem ser provedor, para se cumprir a palavra de Deus. Pois é, igreja, aí ficam preocupados em ganhar o mundo. E outra coisa, esse negócio de evangelismo vai cessar. É profecia minha, Deus colocou no meu coração, não me disse. Se me dissesse, ficava mais fácil. Ele já me falou duas vezes audível, Deus falou comigo, mas nessa questão não falou. Mas eu vou dizer para vocês, eu estava vendo hoje um testemunho de uma pessoa, né, desviado no mundo, né, e eu percebi que também era filho de crente. Então Deus botou no meu coração o seguinte: quando a igreja se alinhar, muitas pessoas que estão desviadas vão voltar. Muitos gentios, assim como tem sido os judeus, vai voltar os gentios desviados. Só que a gente tem que correr para isso. Porque se eu não pregasse, Deus já me divertiu, o sangue ia ser cobrado de mim. Então eu vou passar para frente. Mesmo que eu ia passar para frente mesmo, porque não adianta. Eu sou Bíblia, eu sou de Deus, ia passar. Mas ele deu um empurrãozinho. Pela minha família eu não prego isso aqui não. Todo mundo tem medo. Mas eu vou pregar porque é a vontade de Deus. Então a gente dá iguaria para Satanás, nossos filhos. Quantas pessoas você conhece aí que perdeu os filhos pro mundo? Ah, não era de Deus, conversa fiada. Isso é coisa do diabo, isso é conformismo. Não era escolhido. Não era escolhido, isso é conversa fiada. Os escolhidos são aqueles que vão fazer obras específicas. Não tem esse negócio de escolhidos. Deus sabe quem vai ser salvo, mas sabe quando o crente que deveria pregar não pregou, também sabe. Então nós damos. Eu fiquei muito revoltado com isso. Penso que eu fiquei bravo com isso quando eu descobri isso. Então o inimigo, ele entra na igreja, banca a igreja para tornar ela religiosa. Vá pesquisar, vou dar as fontes para vocês para encerrar, porque para não ficar muito longe, né? Mas vá pesquisar as fontes, vocês vão descobrir tudo isso que eu descobri. Se tiver coragem, se não tiver coragem, não adianta. Eu tenho aqui as fontes de pesquisa para você descobrir isso. Então, eu tenho certeza, se você é de Deus, quando você chegar na igreja, você já vai olhar a igreja diferente. Já disse para vocês, eu não quero que ninguém saia da igreja para dizer, foi o pastor Genísio. Não. Eu quero que vocês se preparem. Se preparem. As pessoas falam muito do Senhor dos Exércitos, né? Leão da tribo de Judá. Então vocês vão ver o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, trabalhar. Tem um outro versículo que eu não vou dizer para vocês, que fala sobre uma pessoa, de uma obra, de um dia, uma obra rápida que Deus vai fazer, que vai trazer prosperidade. Isso é um outro assunto, mas eu quero só que vocês pesquisem. Se tiver coragem, você pode pesquisar a fundação da Igreja Católica, referência, Enigmas da Fé, contato histórico, o livro da vida. Como vocês colocar lá, fundação da Igreja Católica, aí vai estar lá umas referências bem interessantes. Aí você também pode ir lá na Igreja Protestante. Quem fundou a Igreja Protestante? Isso pode ser no YouTube mesmo, YouTube.
Ah, mas hoje é tudo mentira. Não, esses documentos são anos atrás. 8, 6. Ainda não tinha essas coisas todas de fake, né? Então é mais confiar. Depois, você pode pesquisar também, lá na referência dos protestantes, você bota lá, Martinho Lutero, né? Aí você vai ver as teses. Você pode pesquisar Calvino, Anabatista, os anglicanos, e tem mais. Onde você vai descobrir isso? Bota lá, Reforma Protestante. A referência, História do Cristianismo, episódio 4. Depois você pode ir. O que é a maçonaria? Aí vai te dizer. Mas eu vou te adiantar. Fraternidade, grupo, seguidor de Gadum, Deus do universo, Ser Supremo do universo, né? Mas aí você vai nos ex, vê o testemunho. Aí você vai descobrir o que é. Que tem muita gente ainda que acha que é bonzinho, né? O que a Bíblia diz sobre a maçonaria? A Bíblia fala sobre aquele que anda no escuro, no secreto, não vem para a luz, para que não seja condenada às suas ações. É o que a Bíblia diz, né? E a referência você pode pesquisar nos fatos desconhecidos. No H2 também, lá no canal H2 também tem testemunho de ex-maçom, né? Igreja Evangélica e a Maçonaria, Jonan Dourado, são as referências para você achar. Você que quer realmente estar pronto para fazer essa batalha, essa obra de Deus. Eu quero dizer para vocês que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Organização e estratégia para prosperidade e o alinhamento da igreja. E o nome da minha família, dos que eu conheço, né? Aqueles que são crentes, eu já venho orando há mais de 4 anos. Tá aqui, ó. Agora Deus é que vai confirmar. Tiver coragem, porque eu acredito que os jovens vão querer pelejar. É muito interessante isso aqui, ó. Isso aqui é uma obra tremenda. Tremenda. Para o alinhamento e prosperidade do povo de Deus. E não tem esse negócio de campanha não, ninguém vai sacrificar nada não, viu? Lógico, vamos dar uma oferta, né? Imagine, eu vejo história de crente por aí que tem 6 carros importados na garagem. 6, Jesus está à beira de voltar ao cidadão, só para começar 6 carros importados na garagem. Irmãos por aí passando fome. Que Deus é esse, também desorganizar esse negócio, né? Ah, você não tem coragem de dizer? Eu tenho, eu falo. Sabe por quê? Porque eu quero ser amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Então eu sou aberto, eu sou que nem criança. Para herdar o reino do céu tem que ser que nem criança, eu sou aberto. Tem negócio de muito freio comigo não. E eu digo mais, ó. Esse livro aqui é do ano 2002, que eu fiz para um homem que era candidato a presidente, em defesa do homem de Deus que luta para que Deus seja o Senhor dessa nação. Mas o cidadão não era digno de receber essa ajuda espiritual. E eu nem consegui entregar o livro para ele, que no fim não era para ele. Eu sei para quem vai ser. Tá aqui. E aqui tem o complemento dessa obra aqui que Deus me deu lá na penitenciária, semelhante a José. Olha que José saiu da cadeia para ser governador do mundo. Mas coincidências, elas batem. As pessoas já riem. Lá na penitenciária as pessoas me conhecem como profeta. Profeta bora. Para que Deus seja o Senhor da nação, tem que ser um profeta. Se ligue na dica. Então,
Para isso vai prosperar o povo de Deus. E essas coisas vão ser rápidas, viu? Eu espero que, se for de Deus, vocês nem vão dormir mais. Tem que ser. Se não, esqueça. Comigo é assim. Que Deus abençoe. Eu sempre esqueço alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa aqui. Mas eu gostaria de poder reunir a família. Em breve, alguns meses eu estou de férias. Vamos ver. Eu estarei lançando em breve isso aqui. Vou ver se passa aqui na crítica. Se ficou bom, se deu para entender. Então a gente vai lançar para a família. A família tem obrigação de estudar isso aí, ó. Não entregue sua vida à igreja, não. Sua vida tem que estar na mão de Jesus, na mão de Deus. Não é a religião que vai te salvar. Todo mundo fala que igreja não salva, mas fazendo errado dentro da igreja. Na minha visão, o batismo, o arrebatamento, ele é coletivo. Salvação individual. Mas o arrebatamento é coletivo. Vai buscar todas as igrejas de uma vez só. Amém? Então, Deus abençoe. Que vocês possam prosperar. Que a gente possa prosperar bastante. Mais ainda do que já prosperamos. A partir de hoje. Para que, quando houver a chamada, para a gente poder contribuir, assim como foi a reconstrução do muro de Israel, assim como foi a criação do tabernáculo, assim como foi a construção do templo de Salomão, que nós possamos contribuir. Mas não é sacrificar, é contribuir e participar da obra. Vai ser bênção. Eu tenho certeza. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.